Há um cântico antigo que diz assim: quanto ao Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver além da letra a ti, Senhor. Tu nos dês, Pai, a graça de ver a pessoa do teu Filho na tua palavra. E por tua graça desconstrói a nossa bagagem religiosa que tem tanto peso e causado tantos males, e dá-nos a leveza do teu Evangelho. No nome de Jesus. Hoje eu estou tomando um cafezinho aqui. É café mesmo, não é aquela bebida do Jô Soares, não. Café e fé, né? Café e fé. Nosso personagem, Abraão, é um escolhido de Deus. Nunca parta da generalidade de que Deus está obrigado a salvar a todos, mas que Deus, na sua soberana graça, Ele busca as suas ovelhas, os seus. Isso me dá um descanso muito grande, porque a minha Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. E se eu me encontro nesta caminhada de estar buscando a Deus, é porque eu fui buscado primeiro. Isso é muito, muito forte. Porque se não há nenhum que busque a Deus, e você de alguma maneira está buscando, é porque Ele se tornou próximo e veio buscá-lo. Abraão foi lá, Deus foi lá e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu multiplicarei, eu farei bendita todas as famílias da terra. Quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoo. Eu ponho a minha asa sobre ti. Mas nós já vimos que Abraão, ele teve dificuldade de sair. O pai dele puxou ele um pouco mais até Harã. Ele saiu de Ur, mas foi levando o pai e o sobrinho. Porque mesmo quando nós recebemos o chamado de Deus, nós queremos fazer as coisas pela nossa compreensão, pelo nosso método, pelo nosso jeito. Nós queremos que Deus se conforme à nossa maneira de pensar. Aí ele teve que passar por um tempo lá em Harã. O pai dele morre e Deus então reafirma o seu chamado, porque Deus não desiste de nós. Uma vez que ele lança o anzol para os seus, ele não solta mais. Isto é muito seguro, muito firme, e Abraão continua fazendo as suas abraianadas.
e leva de novo o menino, Ló. E Deus continua com ele. Vimos na vez passada que Abraão foi um homem de altares. E quando ele chegou na terra, que Deus lhe apareceu, o Senhor, ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Foi o seu primeiro altar. Depois ele saiu de Siquém, que foi o seu primeiro local de habitação, onde ele jogou o peso que carregava nas costas, que é o significado de Siquém, no carvalho de Moré, que é aquele professor que ia ensinar ele. Moré significa ensino, professor que ensina. Tudo na Bíblia tem um significado. Ele constrói um altar, e altar sempre pressupõe sacrifício, adoração e sacrifício. Oferecer um animal em holocausto, e está apontando para Cristo. Apesar de não termos a palavra altar no sacrifício de Abel, pressupõe-se que havia ali um lugar de oferecer o seu holocausto. E Abraão faz o seu primeiro altar, e dali ele se dirige para um outro local que ficava ao oriente de Betel. Bet-El, casa de Deus. E armou a sua tenda. E Betel ficou ao ocidente e Ai ao oriente. Ai significa ruínas. E nós vimos aqui que nessa posição o altar ficou entre as ruínas e a casa de Deus, e as ruínas estavam no oriente, e do oriente é que vem toda a confusão do mundo, e o ocidente representando a morte, o declinar do sol. E ele invocou o nome do Senhor. E essa palavra, ela é muito importante para nós, porque a primeira vez que aparece a palavra invocar o nome do Senhor é quando nasce Enos. Enos é filho de Sete. E como a Bíblia explica a Bíblia, nós sabemos que todo que invoca o nome do Senhor, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto implica que Abraão teve uma experiência de intimidade com o Senhor. Nós vimos na vez passada que a palavra invocar, ela tem uma conotação para a intimidade. Não é tanto o pronunciar, mas o chamar para dentro, para a comunicação do coração. Domingo passado à noite, nós lá na comunidade, nós falamos sobre o caso de Arão e Miriam, que haviam batido de frente contra Moisés por causa da
esposa Cushita, que ele havia se casado, provavelmente um problema de racismo e coisas de raças também, porque ela era cananeia e eles eram semitas, e isso tem causado na história muitas complicações. E eles foram duros com Moisés e diz: por acaso o Senhor fala só por meio de vocês? E a Bíblia diz que eles falaram e Deus escutou Moisés. E Deus o ouviu. Mas ouviu o que se Moisés não falou? É que Deus, ele usa estetoscópio. Ele ausculta o coração. Ele ouve o que o coração fala. Às vezes as nossas orações podem ser até muito bonitas e tem palavrórios, só que elas não têm sentido. É o tipo da oração do fariseu que orava de si para si mesmo. Deus não escutava aquela oração porque era uma oração que não tinha coração. Vaidosa. É uma oração de exposição, de comparação com os outros homens. E Deus, auscultando o coração dele, não escutava. E invocar o nome do Senhor é, antes de qualquer coisa, tornar-se íntimo da relação, do relacionamento com a pessoa do Senhor. Falamos também que Ana, aquela mulher estéril que estava sendo tripudiada pela sua rival Penina, ela estava perante o Senhor e ela só balbuciava e não saía som algum. E o profeta Eli, ao olhar para ela, chamou-a de filha de Belial, filha do maligno, está cheia de mosto, está cheia de pinga, você é uma embriagada. E ela disse: o profeta não só tinha ficado velho e tinha tido catarata, não, ele tinha perdido a visão espiritual. E o sacerdote havia se tornado um homem muito carnal. Os filhos deles também se tornaram muito carnais. E Ana diz assim: eu não sou uma embriagada, eu estou apenas derramando a minha alma na presença do Senhor. É invocar. Eu falei aqui que é muito assustador quando a gente chega em certas comunidades que a turma vai orar. Não que eu seja contra as orações audíveis, mas a gente escuta gritos. Parece que Deus é surdo e é um negócio tudo de emoção. Não é uma realidade espiritual. E aquilo agita. Eu uma vez estive numa comunidade e eu fiquei assustado. E eu sou meio surdo desse ouvido aqui. Mas a gritaiada era tão grande que eu pensei que eu estava no Monte Carmelo com os 400 profetas de Baal. Que eles gritavam e se flagelavam. E eu disse: Senhor, ainda bem que Elias não precisou fazer aquele barulho todo. Ele disse: só o Senhor é Deus, manda fogo. E o fogo desceu.
sem nenhuma arruaça. Então, nós precisamos entender que o Evangelho é coisa que deixa a gente invocado com muitas coisas, mas invocando o Senhor para a nossa intimidade. Ali, Abraão começou a viajar para o Negev, uma região seca, difícil, e que representa a nossa peregrinação. Nós passamos por lugares apertados. Na vida cristã, há muitos momentos de apertos e de provas. Eu queria que você pegasse o Salmo 66. Eu hoje não tenho leitor. O meu amigo está de férias. Ele foi passear um pouco e me deixou aqui sozinho. Mas nós vamos aqui. Salmo 66, 10. Hoje nós conversávamos lá com o Bernardo e estávamos olhando esse salmo ligeirinho, mas é um salmo muito precioso. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Por favor, queridos, preste bem atenção nesse fato. Não existe vida cristã sem provação. Não existe possibilidade de você andar na vida cristã, na vida com Deus, sem provas, sem lutas, sem tribulações. Então ele diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Você sabe o que é acrisolar? Refinar. Acrisolar é de crisol, que é o purificador de prata. Acrisolaste como se acrisola a prata. O menino assistia o Orives, o prateiro, fazendo o trabalho na prata, purificando a prata, e de repente ele olhou e disse para o acrisolador: quando é que o senhor sabe que a prata já está pura, está purificada? E ele disse: quando eu olhar naquela amálgama, aquela prata derretida, e me ver nitidamente refletido. Quando ele olhar e perceber que ali está a minha imagem, quando Deus vai nos purificar, Ele vai nos purificar através de fogo, provações. Muita gente na provação, ao invés de fazer festa e louvor, começa a choromingar. A choromingação, choromingo, é aquele chorinho nhen, 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 de criança birrenta, ranheta, nhen, nhen, nhen. E nós vamos depois lá na comunidade tratar sobre uma os efeitos desta praga, que é a murmuração, intoxicador do nosso sistema imunológico de defesas. A murmuração é adoecedora. A murmuração, ela funciona no nosso cérebro como
paralisador das nossas reações. O murmurante é terrível. Então, muitas vezes o Senhor vai nos permitir ser acrisolado para sair purificado dessa miséria, dessa desgraça aqui. Nos mantém em prisão de segurança máxima. Eu sei que eu tenho tendências à murmuração. Por isso eu preciso da obra da cruz na minha vida para me libertar. Quem não tem? Mas eu não vou dar conta de você, Léo. Eu dou conta de mim, você de você, e nós temos diante do Senhor aquele remédio. E disse: tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Puxa vida, tá doendo, né? Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, tu nos trouxeste para um lugar espaçoso. Eu não conheço lugar mais espaçoso no universo, eu estava dizendo para o Bernardo, do que em Jesus Cristo. Amém. Em Jesus Cristo. Você e eu vamos na caminhada cristã, na caminhada com Cristo, passarmos pelo vale da sombra da morte. Nós vamos passar pelos os vales sombrios e difíceis. Para quê? Para sermos testados e aprovados com a fé que vem do próprio Deus. Porque a nossa fé não pode ser nossa, senão nós nos envaidecemos, nos orgulhamos, se der certo, e nos deprimimos e decepcionamos, se der errado. Por isso, é melhor a gente viajar financiado com a fé que vem de Jesus. Porque se der certo, glória a Ele. Se der errado, louvado seja Ele mesmo. E é Ele que está fazendo com que eu dependa dele. Quando eu vi esse texto há uns anos atrás, que os caras iam pisar na minha cabeça como se eu fosse um cacho de uva para esmagar, e me oprimir, e eu fiquei pensando como é que se faz o vinho. Num desses primeiros estágios é colocar o vinho no lagar e pisotear em cima dele, e depois pega aquele bagaço com pedaços de cabos da uva e a casca e a semente e tudo, e joga dentro de uma tina. Estou falando no mais primitivo, não estou falando dessa modernidade de fazer vinho, que é coisa mais industrial. Aquilo ali tinha um processo de fermentação, e tudo aquilo que estava no processo de fermentação vem para cima, as cascas e os pedacinhos de cabo, e eles sobem. E se você deixar muito mais tempo, vira vinagre em vez de vinho. Então você tem que esperar um tempo e tirar. Mas depois
que você tira, tem que haver um processo de trasfegação. Pegar de uma vasilha, passar para outra. Aí quando sedimenta tudo aqui, passa para outra. E aí vai passando, que é um processo de limpeza da borra que ficou ali até o vinho clarear. Hoje não, os métodos são de filtragem, coisas bem modernas, mas eu estou falando do tempo da Bíblia, e até uns 100 anos atrás era assim que se fazia. Deixa eu tomar o vinho. Então, Abrão foi para a terra, prestou culto, começou a conhecer a intimidade. O que aconteceu? Vamos voltar agora para Gênesis 12, 10. Houve fome. Houve fome naquela terra. E lamentavelmente aparece um verbo: desceu Abrão para o Egito. Quando aparece uma crise, nós temos dois lugares a buscar solução: ou para cima ou para baixo. Se buscarmos para cima, vamos buscar naquele que tem todo o poder. Se buscarmos para baixo, vamos buscar no mundo. E o Egito aqui é o símbolo do mundo. Vamos usar a questão comercial. Na hora que nós entramos, vamos começar um negócio, em vez da gente buscar no Senhor a orientação, a gente corre para o banco. Desce para o banco. E quando desce para o banco banca a nossa bancarrota. Porque ele coloca logo os seus juros sobre juros. E foi a raça de Abraão que inventou o negócio do banco. Essa raça é danada. E ele aprendeu isso, foi caminhando lá para o Egito, que nesse caminho aí. Eita! Na hora que vem a fome é a crise. É uma crise física. Abraão era um homem rico que veio da Babilônia, de uma terra muito fértil, onde havia 2 rios, que dava condições a uma boa agricultura e pecuária, bem irrigado. Vem para cima de uma montanha, vem para uma terra de deserto. E muitas vezes, quando nós começamos a vida cristã, a gente vai passar por deserto. Se não passar, não é cristão. A fé cristã tem deserto. Pode ser de 3 anos, de 7 anos ou de 40 anos. E de 40 dias com Jesus, de 3 anos com Paulo, de 7 anos com Elias, de 40 anos com Moisés e o deserto e o povo. E a gente tem desertos. Se não tiver desertos, lamentavelmente, meu irmão, você não faz parte da turma que vai entrar em Jerusalém ou na Terra Prometida, porque entre o Egito e a Terra Prometida tem um deserto. E nesses desertos
para que serve um deserto? Ou para subir ou para descer, ou para buscar a força que vem de cima, ou para buscar a força que vai estar embaixo. Eu não sou, vou dizer claramente, eu não sou contra quando você está doente procurar um médico, mas antes de procurar um médico, busque o Senhor. O que aconteceu com o rei Asa foi isto: Asa caiu doente dos pés, e a sua doença era muito grave, e na sua doença não buscou o Senhor, mas recorreu aos médicos. O erro está aqui. Ele podia primeiro buscar o Senhor e depois recorrer aos médicos. Mas nós deixamos o Senhor de lado. O que aconteceu com Abraão foi isto: veio a fome. Eu tenho gado, eu tenho empregados, eu tenho. Como é que eu vou dar comida para esse povo? Eu tenho que tomar uma providência. Podia ser que o Senhor dissesse: vá para o Egito, mas ele não. A Bíblia não deixou aqui. Houve fome naquela terra. E desceu, pois, Abraão ao Egito para permanecer, para ficar ali, porquanto era grande a fome na terra. Se a fome fosse pequena, a gente dava um jeito, mas a fome é grande e Deus é pequeno. O Egito é maior do que Deus. Todo o nosso problema é o tamanho do problema e o tamanho de Deus. A Bíblia diz assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. De onde vêm todos os nossos erros? De não conhecer as Escrituras, nem quanto Deus pode. Aí nós entramos em pânico. Ontem eu conversei com uma pessoa que estava numa crise muito forte, o casamento se dissolvendo. Nós ficamos muito tempo no telefone de uma outra cidade e a pessoa sempre dizendo: mas o que eu tenho que fazer? E durante algum tempo nós procuramos dizer o que ela não tinha que fazer. Se ela fizesse alguma coisa a mais, era só para atrapalhar. Eu disse: se este versículo estiver certo, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se Ele estiver certo, o que você precisa fazer é não fazer o que você quer fazer e confiar no Senhor que pode fazer o que você não pode fazer. Mas quem diz que não fazer nada é fazer tudo? Aquele versículo que fala: esperei com paciência pelo Senhor. Deixa, porque nós queremos resultados imediatos, nós queremos soluções agora, e o Senhor vai nos provar, nos levar para os lugares apertados, vai permitir que nós sejamos cavalgados, mas não quer que a gente vire vinagre, mas que a gente se torne bom vinho. Alex. Um vinho bem gostoso. Amém. E Ele vai permitir essas coisas na vida da gente. E Abraão então
ele não viu o tamanho de Deus, ele viu o tamanho da fome, que era grande. Essa atitude de Abraão é a minha. Não sei se nós temos mais parceiros aqui nessa caminhada, mas nós não enxergamos que Deus é este. Eu gostei muito quando eu era menino, que a minha professora lá na igreja disse que Davi era pequenininho, que o gigante era muito grande, mas que Davi não viu o tamanho do gigante, viu o tamanho do alvo, que era muito grande para ele errar, e viu que o Deus que estava por trás do povo de Israel era maior do que o gigante e todo o seu exército. Aquilo me chamou a atenção daquela professora lá nos meus... Mas eu às vezes fico pensando, mas eu sou muito pequenininho. Só que o Deus da Bíblia é maior do que todos os gigantes. E nós temos aqui então que entender, quando se aproximava do Egito, Abraão, antes de entrar, disse a Sarai, sua mulher: você é uma mulher formosa, de boa aparência, e os egípcios, quando me virem você comigo, mulher bonita, eles vão me matar e vão me tirar a vida. Dize, pois, que tu és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Vamos de coragem. Aqui começam as questões. Quando nós não enxergamos Deus e enxergamos o mundo, e temos que ir para buscar o mundo, nós agora nos precavemos com as possibilidades que possam acontecer, julgando os outros talvez pelo que nós pensamos de nós mesmos, ou porque nós tememos que o Deus que nos chamou vai nos permitir andar dentro de uma cilada que Ele mesmo armou para nós. Eu estou desconfiando do caráter do próprio Deus. É bem verdade que não era totalmente mentira, porque Sara, de fato, era meia-irmã de Abraão. Ela era filha de Terá, seu pai, com uma outra mulher. Mas não teria ele uma outra razão, só terá essa, de dizer que ela era sua irmã, quando de fato ela era também sua esposa? Quando nós nos envolvemos com a religião, nós vamos começar a criar as nossas mentiras. Nem que sejam mentiras, meias mentiras. Não totalmente mentiras, mas meias verdades. Não é um pecado sujo, mas é para nos preservar do que possa acontecer, porque nós não conseguimos crer que Deus tenha poder para nos governar e dirigir. O mais interessante nesta caminhada de Abraão para o Egito é que primeiro ele não consulta Deus, vai
para o Egito por conta própria, porque ele via que a fome era maior do que o poder de Deus, e ele se precaver de todas as possibilidades que ele poderia ser morto por causa da beleza da sua esposa, e inventa a sua teologia de meias verdades. E eu vou depois tratar disso mais adiante. Cuidado com as meias verdades. Eu vou até falar uma aqui agora. Cuidado com a meia verdade de que Jesus morreu por mim. Isto é verdade, mas é meia verdade. Por que é meia verdade? Porque ele morreu por mim para me fazer morrer nele. A verdade total é que aquela morte não era uma morte só substitutiva, era uma morte inclusiva. Quando Jesus morreu, tinha mais gente naquela morte. Quem é que estava lá? Eu sei que eu estava. E aí, se você não crê, é problema seu. Mas aquela morte era inclusiva. A verdade total é que ele morreu para me levar a morrer com ele. E se eu prego só um lado, eu estou fazendo igual a Abraão, pregando uma meia verdade. Para me defender, porque eu não quero ser morto, mas de fato eu preciso ser morto, porque se eu morrer, Jesus vencer minha vida, e se Jesus for minha vida, eu estou liberto do Egito, da fome, dos homens, dos capeta e de tudo mais, porque ele agora vencer aquele que vai me governar por todo o tempo em que eu viver. Como era previsto, o versículo 14 diz que, tendo Abraão entrado no Egito, depois nós vamos verificar que o Egito entrou em Abraão, porque ele levou o Egito junto com ele. Tendo entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Quantos anos que ela tinha? Quantos anos que ela tinha? Ela tinha 65. E ela extremamente formosa. As velhas de antigamente faziam efeito. Você está vendo? Extremamente formosa. Olha, gente. sem botox, nem cirurgia. Sem botox, sem você fazer lá um trabalho com ela. Ele é especialista nessa área. Você vai ter alguma Sara aqui. Sara elas. Ou Sarai. Mas eu me perdi agora. Formosa. Cuidado com a beleza. Não que a beleza não seja maravilhoso, mas é o perigo da idolatria à beleza. É o perigo da... Você viu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tinha 3 fascínios. Ele era agradável aos olhos, era bom para comer e era desejável para dar entendimento. É a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida que estão envoltos nesta relação da beleza. Nós temos visto quantas pessoas que se mutilam por causa da beleza, para
preservar a beleza. Eu acho que se você pode fazer uma melhorazinha, não tem nada de mal. Agora, não saber envelhecer é adoecedor. É adoecedor. Mas 65 anos naquele tempo, acho que correspondia aos 25. Pode ser. Ela era a menina. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu com 75. Baião com 175. E ela morreu com 130 e pouco. Ela estava no meio da vida. Agora, o que acontece? Entrou aqui e começaram as pressões. Os príncipes, os principais viram-na e levaram a Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E Faraó era Deus. Faraó é um tipo de Satanás, mas ele era o poderoso. E este, por causa dela, tratou bem Abraão, irmão, qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Não sei porque não botaram jumentas junto com jumento, mas o texto deixa separado e eu fico separado, aí tem coisa. Ele levou todos os animais e levou seus escravos e escravas, e uma dessas escravas tornou escravo da carne, tanto a mulher quanto ele. Diz o texto no verso 17 que o Senhor, porém, puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Parece que ele não teve relações com ela, Deus preservou. Porém, o fato de tê-la cobiçado e levado para a sua casa, a mão do Senhor pesou. Estas pragas que advêm como consequência da desobediência, do pecado. Chamou, pois, Faraó, verso 18, a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? Agora o ímpio está exortando o piedoso. Quando isso acontece, é que os valores foram mudados. O rei Faraó está passando um pito naquele que deveria estar anunciando as virtudes de Deus. E então ele está aqui apresentando-se como uma pessoa quero usar a palavra certa, mas está me fugindo. Não é refratária, não mas uma pessoa que tenha fracassado. Tu me disseste que ela era tua irmã. Por que você não me disse isto? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. Aqui o mundo está expulsando
o homem que conhece Deus, o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou sofrendo por causa de vocês, por causa da sua mentira ou da sua meia-verdade. E vamos nos ater aqui um pouquinho só sobre essa questão. Quando você não fala a verdade do Evangelho para as pessoas, e eu não falo a verdade do Evangelho para as pessoas, nós somos cúmplices das pragas do pecado na vida delas. Pesou? Nós somos cúmplices. Aqui perto de Dourados tem uma tribo dos índios Kaiowás. Há muitos anos atrás, a dona Loite, que era da igreja presbiteriana, ela contou que um missionário foi pregar naquela tribo, num daqueles lugares lá dos índios, e quando ele chegou lá para anunciar o Evangelho, dizendo que Jesus era a luz do mundo, uma índia levantou-se do meio e agarrou-se ao pregador e disse: há quanto tempo o senhor sabia disto? E ele, assustado com aquela reação, disse: não, eu já sei disso há muito tempo. E por que você não veio há mais tempo aqui? Porque a minha filha morreu há poucos dias, 15 dias, dizendo: eu estou entrando num lugar escuro, me dá uma luz. Se você sabia que Jesus é a luz, por que você não veio me dizer isso antes? Aquilo me impactou muito. E nós precisamos ter a consciência de que nós não estamos anunciando uma religião, mas uma realidade espiritual e uma verdade. Eu não estou querendo que você mude de religião. Eu quero que você encontre a luz que, vindo ao mundo, ilumina a toda a gente. E esse é um dos processos. Aqui nós temos o mundo censurando o profeta de Deus, o homem de Deus, que está negociando a sua própria imagem, a sua própria vida, com medo do que pudesse acontecer a ele. É interessante que Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e que o acompanhassem a ele e a sua mulher e a tudo que possuía, mas pusesse fora. Manda esse cara embora daqui. É interessante que Deus, na sua graça maravilhosa, ainda abençoou muito Abraão lá no Egito, porque o faraó lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Agar está nas escravas aqui. Está junto? Está aqui. E foi a sujeira mais terrível, quando ele chamou: vem cá, Agar, e pronto. Então, queridos, nós estamos aqui numa tremenda realidade espiritual. Deus nos chama para andarmos com Ele, para ficarmos no lugar onde Ele quer que nós fiquemos,
dependendo da sua grandeza e não das coisas que acontecem, confiando que Ele pode mudar o curso da história, ainda que isso não seja da noite para o dia. Como foi citado o Salmo 40, que esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me tirou de um charco de lodo e colocou-me sobre uma rocha firme e me colocou um cântico novo nos meus lábios. O Senhor é especialista nisto, e Ele nos faz passar muitas vezes por esses lugares difíceis para que nós possamos dizer, como o profeta disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a videira não produza frutos, ainda que as vacas sejam tiradas da malhada, do curral não haja gado, o mantimento acabou, é crise total, é fome absoluta, todavia, Abraão, você foi no lugar errado. Eu exaltarei e eu louvarei o Deus da minha salvação. E eu vou andar dançando o balé na ponta dos cascos como a corça. Mas escuta, você está um fracassado, você está um arrasado, você não sobrou nada na despensa. Eu quero que você entenda que Deus está no controle de tudo isso, e eu louvo o Deus da minha salvação. Ok? Isso chama-se a esperança da ressurreição. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, não existe mais situação sem solução. Amém. Gente, evangelho não é religião. Não estou falando de catolicismo, de protestantismo, de evangelicismo, de espiritismo, de ismo nenhum. Estou falando de suficiência de Jesus Cristo na fraqueza e na incapacidade do ser humano.